Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia da gente voltar aos nossos trabalhos e falar um pouco de economia com vocês. E a gente volta aí com uma grande notícia. O Brasil saiu pela segunda vez aí do mapa da fome. A gente tinha voltado a essa lista aí terrível durante o governo Bolsonaro, mas agora a gente conseguiu voltar de novo aí do mapa da fome, aí saiu do mapa da fome, e a gente vai explicar um pouco mais sobre tudo isso, como que a gente saiu, quais são os critérios e tudo mais. Então, o tema desse vídeo de hoje é o Brasil saindo do mapa da fome. Bem, gente, antes de tudo isso, eu gostaria de pedir para vocês aí se inscreverem no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo aí para vocês falando de diversos assuntos de economia brasileira, economia internacional, falando aí também de assuntos especiais, sempre para você ficar bem informado e não perder a discussão com aquele seu tiozão do Zap aí, que vai vir com aquela fake news aí que ele recebeu aí no Zap. E eu também peço aí para vocês que puderem, para me ajudar aí no meu Apoia-se. Esse canal existe aí para manter vocês bem informados e esse canal precisa de ajuda para se manter de pé. Então, para todo mundo que puder me ajudar aí, eu agradeço desde já. E eu também aí agradeço aí para quem puder me apoiar acima de R$ 10, porque aí você tem brindes especiais, presentes todo mês. Uma aula minha gravada especial todo mês falando de assuntos econômicos, falando aí sempre de teoria econômica aí para vocês aprenderem os meandros, as bases econômicas aí e vocês entenderem tudo aquilo que está sendo falado aí para vocês nos telejornais e tudo mais e você não ser enganado também pelo economês. Bem, gente, então vamos agora falar do tema desse vídeo hoje, que é o Brasil fora do mapa da fome, né? O que é esse mapa da fome? É um estudo aí que a ONU faz e que mede qual que é a porcentagem da população que está em risco de subalimentação. O que significa isso, né? O risco de subalimentação são aquelas pessoas que estruturalmente elas não conseguem ter acesso ao mínimo de calorias necessárias, que se eu não me engano são por volta de 2.500 calorias diárias, para conseguir se alimentar durante um dia, né? Então, quando você tem então, uma população acima de 2,5%, mais de 2,5% da sua população com risco de subalimentação, ou seja, que não consegue estruturalmente ter acesso a 2.500 calorias por dia, isso aí é considerado que é uma população que está em risco de subalimentação. Felizmente, pela segunda vez aí na história, o Brasil conseguiu aí sair dessa lista terrível. A primeira delas foi em 2014, depois de anos do governo do Partido dos Trabalhadores. A gente volta durante o governo do Bolsonaro e a gente conseguiu sair de novo aí dessa infame lista. Vamos ver o histórico de tudo que aconteceu, porque sair dessa lista não foi um trabalho muito fácil não, viu? A gente tinha um nível elevadíssimo de pessoas com risco de subalimentação quando começa o primeiro governo do Lula, ainda lá em 2003, existia um número enorme de pessoas que estavam nessa lista. A gente tem aqui esse gráfico aqui para mostrar para vocês como que era. Em 2002, o último ano aí do governo FHC, a gente estava com 10,4% da população brasileira com risco de subalimentação. Passa no primeiro ano do governo Lula para 9%, quando você começa os primeiros programas sociais, o Brasil Sem Fome foi o primeiro programa social que já consegue dar uma amenizada um pouquinho maior, né, na situação. E a partir de 2004, quando você tem a consolidação de mais programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família sendo implementado de fato, é o primeiro ano com aumento real do salário mínimo também, porque é uma política muito importante, a gente vai explicar um pouquinho cada uma dessas políticas para vocês aí, mas a gente tem que a partir de 2004 você já começa a ter uma queda aí consistente aí da taxa, né? Você vê aí que ela cai sempre de maneira consistente desde 2002 até o ano de
2014, 2015, né? Então ela sai de 10,4, chega aqui, por exemplo, a 5,4 em 2008. Mesmo com a crise do subprime, a gente não teve risco, né? A gente caiu, inclusive, de um ano para o outro, a gente chega a 4,9%. O governo Lula entrega no seu último ano 4,1%. Se a gente imaginar que ele pegou com 10,4% e entregou com 4,1%, é uma grande vitória. Durante o governo Dilma, cai com um pouco de menor velocidade, mas começa em 3,5% e entrega com 2,6%. E em 2015, finalmente, a gente sai do mapa da fome, que é quando você tem valores abaixo de 2,5%. A ONU não divulga qual que é o valor exatamente, tá? Ela só fala que está abaixo de 2,5%. Então você tem a 2,5%, 2,5% até o ano de 2020, o ano que começa a pandemia. E você tem, que era assim esperado que você tivesse um ano pelo menos complicado e que você teria o risco do Brasil voltar ao mapa da fome. Daí você vê que 2021 sobe para 3,4% e 2022 piora ainda mais a situação. Você chega em 4,2% da população brasileira com risco de subalimentação. E em apenas 2 anos de governo Lula, o Brasil consegue reverter esse 4, a gente lembra da fila do osso naquele momento, e a gente chega aqui em 2024 de novo em um valor abaixo de 2,5%. Então, gente, foi um trabalho hercúleo que foi feito, que a gente saiu de mais de 10% de pessoas com risco de subalimentação, o que colocava o Brasil em grande destaque, inclusive no mapa da fome mundial, para agora um valor de 2,5%, eliminando o Brasil do mapa da fome. Um grande motivo de orgulho nesse dia de hoje. E isso aí acontece por causa de diversos programas sociais. O Bolsa Família, tão criticado, ele ajuda muito, pelo menos dando uma pequena renda para a pessoa não passar fome, para ela não ter esse risco de subalimentação. Ela tem segurança alimentar? Sim, a gente ainda tem um grave problema de segurança alimentar, isso daí não foi resolvido. Mas pelo menos a pessoa não está mais no risco de subalimentação, ou seja, não é um problema estrutural que a pessoa, estruturalmente, ela não vai conseguir ter acesso a pelo menos 2.500 calorias por dia. O risco de segurança alimentar significa que ela consegue, sim, ter as 2.500 calorias, mas não é uma certeza, uma garantia que ela vai conseguir todo dia. Não. É uma situação um pouco melhor, não é grande coisa, mas é um pouco melhor do que o risco de subalimentação, que é você não ter acesso às 2.500 calorias de forma evidente. Então você tem o Bolsa Família que ajuda muito isso. Ele dá o mínimo possível para a pessoa conseguir se alimentar, pelo menos o básico, para não morrer de fome. E você tem também o aumento do salário mínimo. Essas são as duas grandes medidas sociais que o Brasil possui, porque o aumento do salário mínimo em termos reais também aumentou a renda da população, e agora a pessoa que vive de um salário mínimo, ela não entra mais com esse risco de subalimentação. Antes, uma pessoa que ganhasse um salário mínimo e vivesse com uma família sustentada por apenas um salário mínimo, tinha sim um risco de subalimentação. Hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo, por pior que seja ainda o valor do salário mínimo ainda baixo, mesmo com aumentos reais durante o ano, a pessoa que vive no salário mínimo, ela vive em segurança alimentar, mas ela não tem mais esse risco de subalimentação. Então, são duas políticas muito importantes da economia brasileira, que começa principalmente durante o governo Lula, 2003, e que se mantiveram durante os anos, e que fizeram com que você tivesse o Brasil saindo disso. Daí o que aconteceu em 2021? Você teve a pandemia, isso dificultou um pouco, mas você tinha ainda os auxílios, e logo que acaba os auxílios, você vê a disparada, ela sai de 3,4% para 4,2%. E você não teve esses auxílios sendo renovados naquele primeiro momento. Então vocês ficaram muitos meses, o auxílio emergencial fora do radar. Então
A negligência em relação à política pública, em relação a isso, e tanto que o Bolsonaro só foi ligar para a Bolsa Família de fato para tentar ganhar a eleição de 2022, a negligência em relação a isso fez o Brasil voltar para o mapa da fome. Mas agora, felizmente, com a volta da implementação de políticas sociais mais fortes, com o Bolsa Família mais fortalecido, com o salário mínimo real voltando a aparecer, ou seja, novos ganhos de salário mínimo real, você vê que o Brasil consegue novamente superar esse desafio e sair do mapa da fome. Claro, ainda tem um monte de desafios ainda que a gente precisa seguir, porque, por exemplo, a gente ainda tem um problema de renda, que faz com que a gente tenha ainda insegurança alimentar, você precisa melhorar a renda das pessoas para que elas possam ter mais acesso à comida. A gente tem o problema do agro. O agro é complicado porque o agro ele não alimenta o Brasil, ele alimenta fora do Brasil, então ele é exportador. Então o agro ele não serve para alimentar a população brasileira, a nossa agricultura está voltada para vender para fora e não para acabar, e não para gerar segurança alimentar para o povo brasileiro. Esse é um outro desafio que a gente precisa melhorar. Mudanças climáticas vão afetar muito mais as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão em insegurança alimentar, podendo fazer com que elas, inclusive, entrem com risco de subalimentação. A gente tem um problema de alimentação saudável também. A gente sabe que os ultraprocessados, os industrializados são muito mais baratos que alguns alimentos in natura ainda. E tem muita gente que, por falta de renda, ou até por falta de logística, não tem acesso a uma alimentação mais saudável. Então a gente ainda tem uma série de desafios para percorrer. Mas eu acho que nesse dia de hoje o mais importante é a gente celebrar que a gente conseguiu sair de novo aí desse mapa da fome. Então, para a gente fazer um resumo, hoje a gente comemora que o Brasil saiu pela segunda vez do mapa da fome. Primeira vez foi no final do governo Dilma, em 2014, depois de um trabalho árduo que fez com que saísse desde o primeiro governo Lula em um valor que estava acima de 10%, em 10,4%, até você chegar a menos de 2,5% durante o último ano do governo Dilma. E a gente volta ao mapa da fome depois da pandemia e depois do descaso com políticas sociais, anos e anos de descaso com políticas sociais, como o fim do aumento real do salário mínimo e pouca atenção para os programas sociais. O Bolsonaro só foi pensar em Bolsa Família para tentar ganhar a eleição no segundo semestre de 2022. E isso fez com que o Brasil voltasse ao mapa da fome em 2021 e piorasse a situação em 2022. Mas com a volta e fortalecimento de políticas sociais, a volta do aumento real do salário mínimo, o Brasil consegue de novo sair do mapa da fome. Eu acho que essa é uma das grandes notícias a serem comemoradas aí dentro desse terceiro governo Lula. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtir esse vídeo, dá o seu like. Se esperou até agora para saber se gostava do canal, se gostou aí do vídeo, se inscreve no canal. Achou que faltou alguma coisa, comente aqui para eu falar aí com vocês depois. E quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço bastante. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!